noite, pessoal. Pode se sentar, fica à vontade que vocês é de casa. Sinta-se à vontade, tá? Como é que vocês estão? Como é que vocês têm passado nesses últimos dias? Como é que foi as férias de vocês aqui? Nós meio longe de vocês, deu uma saudadezinha de vocês. Como é que vocês passou? Como é que foi esse fim de ano, essas batalhas de fim de ano, essas lutas, parente tudo em casa, todo mundo, e as brigas com a família também não faltam, né? Como é que vocês têm aproveitado esses tempos que, queira ou não, é um tempo que a gente passa por mais tribulações na nossa vida? Porque as férias, parece que quando a gente começa das férias das coisas materiais, o nosso corpo começa a pedir férias das coisas espirituais. Começa a bater aquela preguiça de rezar, a gente já não consegue ser intenso igual a gente conseguiu. A gente tinha tantos afazeres no meio do ano, durante os nossos trabalhos, mas mesmo assim a gente encaixava as nossas orações. E no fim do ano, quando nós resolvemos dar uma folguinha, ficar um tempinho parado, a gente também pede essa folga para Deus. Nosso coração dá uma esmorecida, e onde o inimigo entra, acusando dentro de nós o pecado, é onde nós caímos, é onde nós nos sentimos fracos. Mas nesta noite, é exatamente sobre isso que eu vim falar. Sobre a nossa fraqueza. Quem trouxe a palavra, pega lá no 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios 12. Na Bíblia da Ave Maria, página 1290. 1490, desculpa. Visões e revelações é o título. Amém? Socorro? Ou perdão, por não ter trazido a Bíblia. Todo mundo achou? E lá disse bem assim, meus irmãos: importa que me glorie? Na verdade, não convém. Passarei, entretanto, as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Não foi no corpo. Se foi no corpo, não sei. Se foi do corpo, também não sei. Deus o sabe. E sei que este homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso, e lá ouviu palavras inefáveis, que não é permitido a um homem repetir. Desse homem eu me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, a não ser das minhas fraquezas, pois ainda que me quisesse gloriar, não seria insensato, porque diria a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém me tenha em conta de mais do que vê de mim ou ouvem dizer de mim. Demais, para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás, para me esbofetear e me livrar do perigo da vaidade. 3 vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim, mas ele me disse: basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Porquanto prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, das que habite em mim e a força de Cristo. Eis porque sinto alegria nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, no profundo desgosto sofrido por amor de Cristo, porque quando me sinto fraco, então é que sou forte. Palavras do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos,
Conforme foi dito nessa palavra, livro de 2 Coríntios, escrito pelo apóstolo Paulo. Quem aqui conhece a vida de Paulo? Levanta a mão para mim ver. Pode levantar bem alto quem conhece a vida do apóstolo Paulo. Vou explicar um pouquinho para vocês sobre a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um cara muito inteligente mesmo. Mas, no entanto, o nome dele não era Paulo, era Saulo. Ele falava em vários idiomas, hebraico, aramaico, latim. Ele falava em vários idiomas, na qual eu não vou me recordar todos quais são agora. Mas o problema era que Paulo, ele não era um apóstolo do Senhor. Paulo era aquela pessoa que perseguia quem falava de Jesus, perseguia quem anunciava a ressurreição de Cristo. Porque quando os apóstolos estavam reunidos em Pentecostes, eles tinham medo. A partir do momento da vinda de Pentecostes, da vinda do Espírito Santo, eles se encorajaram e começaram a anunciar a palavra de Deus. Quando eles começaram a anunciar a palavra de Deus, eles começaram a ser perseguidos. Eles começaram a ser mortos. Uns morreram apedrejados, outros foram crucificados de cabeça para baixo, outros foram degolados e assim por diante. Eles foram se tornando mártires, apóstolos de Cristo, que anunciavam a palavra de Deus. E Paulo estava no meio desses que martirizavam os cristãos. Paulo estava no meio desses que matavam os cristãos. Ele matava a gente. Tanto é que na morte do primeiro discípulo, é o Timóteo que morreu primeiro, não me recordo. Timóteo foi o primeiro que morreu apedrejado. Paulo estava lá. Paulo ajudou, Paulo influenciou, Paulo estava presente na morte do apóstolo Timóteo. Nossa, mas do que você está falando, Alisson? Como esse homem que matava os cristãos se torna um apóstolo? Se igualando, ficando lado a lado com Pedro, um cara que era muitíssimo inteligente. Pedro, um cara que era coluna da igreja. Como é que Paulo se torna a coluna da igreja junto com Pedro? Sendo ele perseguidor de Cristo, sendo ele aqueles que matavam, aqueles que falavam de Jesus. Tudo isso só tem uma explicação. Só uma explicação. É a misericórdia que Deus tem por nós. Mas daí a gente fala, nossa, Alisson, Deus é misericordioso, certo? Sim. Mas Deus também é justo, não é? Sim, é justo também. Mas como é que Jesus chama para o seu ministério uma pessoa que matava? Cadê a justiça sobre ele? É aí que nós nos enganamos. Porque a justiça de Jesus está aqui. A justiça de Jesus, adiante da justiça de Jesus vem a misericórdia. Vou explicar na prática para vocês entenderem um pouco melhor. Olha, vamos supor eu estou devendo R$100 para a tia. Nossa, a tia ela pode se revoltar comigo. Nossa, a tia ela pode ficar brava comigo. Ela pode mandar me matar por causa de R$100. Ela pode fazer a justiça e ela tem todo o direito de fazer a justiça contra mim. E ela está totalmente certa de fazer justiça contra mim. Mas a misericórdia dela perdoa os R$100 que eu devo para ela. É claro que nós é quem devemos para Jesus, não é Jesus que deve para nós. Mas é aí que entra a misericórdia de Deus. Nós devemos tanto, mas tanto para Jesus, que a misericórdia dele perdoa a nossa dívida. Muito mais que perdoar as nossas dívidas, ele envia um filho para morrer, para te provar que você é amado, você foi perdoado, você foi livrado dos seus pecados, você recebeu a misericórdia de Deus. E misericórdia o significado da palavra misericórdia. Ela tem dois sentidos em latim, divididas em duas palavras: miserere ou miserus cor. Miserere quer dizer, miserere é você ter compaixão, miserere é você ter piedade da desgraça de alguém, miserere é você
sofrer com uma pessoa uma dor que é só dela, você ter compaixão e sofrer a dor com ela. E corn é coração. Ou seja, miséria é você ter compaixão de uma pessoa, você tomar a dor dela, sofrer junto com ela de todo o coração. Isso é a misericórdia. Agora imagina, eu tive pregando terça-feira no grupo da renovação, e eu falava exatamente isso, que a misericórdia de Deus, eu comparo ela com um amor de mãe. Porque é o amor mais próximo, o amor que nós mais conseguimos enxergar, nós seres humanos, por conta da nossa pouca fé. Uma mãe, ela faz de tudo por um filho, ela não importa o que ele fez, não importa onde ele está, o que ele vai fazer, não importa. Uma mãe, ela ama o seu filho de todo o coração. Se o seu filho, ele pode ser o mais marginal do mundo, ele chega em casa doente, a mãe cuida das feridas dele. A mãe ama, a mãe sente aquela dor junto com ele. Agora, se uma mãe tem total amor pelo seu filho, imagina aquele que criou todos os filhos. Imagina Deus que te criou. Imagina Deus que criou nós. O tamanho da misericórdia dele por nós. Mas sabe o que acontece muitas das vezes? Quando nós cometemos um pecado, a primeira coisa que vem em nós é o quê? Deus fugiu da minha presença, Deus não me quer mais. Eu sou um vagabundo, eu sou um sem vergonha, eu sou um pecador, Deus não me ama mais porque eu pequei, eu traí Jesus. Mas vamos igualar uns fatos aqui. Nós conhecemos muito bem a história de dois apóstolos, Judas e Pedro. Judas traiu Jesus, Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas a decisão que cada um deles tomaram foi bem diferente. Por quê? Antes de pecar, na ceia, Jesus falou: um de vocês vão me trair. E também na ceia ele falou: Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Tudo isso na ceia. Mas o que aconteceu? A partir do momento que Judas pecou, ele fugia de Deus. Ele fugia da presença de Deus porque ele se achava indigno, e de fato nós somos indignos, de fato nós somos pecadores. Mas o que acontece? A partir do momento que nós confiamos nossa força somente em nós, e aí que está o nosso grande erro. Sabe por quê, irmãos? Nós por conta própria, nós não vencemos o diabo. Nós por conta própria, nós não vencemos os nossos pecados. Nós por nossas contas próprias, nós vamos cair todas as vezes. Aí você fala: mas como é que eu consigo não falar palavrão mais? Como é que eu consigo não fazer isso mais? Como é que eu consigo amar a minha mãe mais? Eu estou conseguindo amar, eu estou conseguindo fazer caridade mais? Deus está agindo fortemente na sua vida pela misericórdia dele. Não porque você é bom, porque ele tem de misericórdia de você. Nós, cristãos, nós somos influenciados, nós somos movidos pela graça de Deus. Tudo que acontece na nossa vida é graça. Antes, quando o irmão estava aqui olhando para mim, ele não falou assim: o Alisson vai falar agora, mas só que não vai ser ele. Tudo que sair da boca dele é graça de Deus. Exatamente. É exatamente isso que acontece. É tudo graça de Deus. Se hoje você está aqui dentro da igreja, você não deve se beneficiar porque tem pessoas lá fora que não vêm à igreja. Você está na igreja por uma graça de Deus. Deus quem quis que você viesse aqui. Deus. Tudo isso pela misericórdia, pelo amor que Ele sente por cada um de nós. Alisson, mas se Deus é tão misericordioso, por que é que a misericórdia dele não cai sobre todo mundo? Por que todo mundo não começa a seguir Jesus Cristo? Por que ele não derrama um bálsamo de misericórdia na terra e todo mundo vai conseguir seguir, todo mundo vai ter uma graça, ninguém vai negar, todo mundo vai buscar, todo mundo... Sabe por quê? Porque isto somos nós quem decidimos.
pelo nosso livre-arbítrio. Deus nos dá a oportunidade de escolher. Deus nos destina 2 caminhos: céu e inferno. Somente esses 2 caminhos que Deus nos destina. Você escolhe qual caminho você quer seguir. A partir do momento que você escolhe o seu caminho, se for o caminho de Deus, Deus te dá a graça. Agora, a partir do momento que você escolhe o outro caminho, Deus, Ele não vai agir contra você, Ele não vai fazer nada contra você, Ele vai apenas tirar a mão de você. Quem você é sem Deus? Quem que nós somos sem Deus? O que nós fazemos sem Deus? Sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós não fazemos nada. Sem Deus eu não estaria aqui hoje pregando para vocês. Sem a misericórdia, sem o perdão de Deus, eu jamais estaria aqui. Mas acontece também que quando nós começamos a caminhar dentro da igreja, nós continuamos a pecar. Mas só que começa a doer mais. A partir do momento que nós estamos caminhando dentro da igreja, que a gente peca, dói mais. Sabe por quê? Porque você conhece a verdade. E mesmo conhecendo a verdade, você ainda continua sendo fraco. Mas você acha que você é forte. Você acha que você está conseguindo vencer. Você acha que você tem força para vencer o inimigo. Você acha. Mas na verdade você é sempre a mesma pessoa. E é por isso que na leitura que eu li para vocês, Paulo fala: foi-me dado um espinho na carne, um anjo do Satanás para esbofetear a minha cara, para que eu não caia na vaidade, para que eu não caia no achismo. O que é isso? Quando nós começamos a caminhar dentro da igreja, que nós começamos a cair em pecado, Deus permite, tenha certeza, tenha toda a convicção do seu coração, Deus permite. Então se você cai em pecado, é porque você ainda tem que aprender. Não é porque você não é porque você é um pecador de merda que Deus não está olhando para você, não. É porque Deus está permitindo que você ainda aprenda tudo o que você tem que aprender. Mas antes de você cair em pecado, Deus já sabe que você vai cair. E antes de você cair, Deus já te perdoou. Mas se você cair e fugir de Deus, é aí que está o mal. O mal é quando nós caímos em pecado e fugimos de Deus. Agora, quando nós caímos em pecado e clamamos a misericórdia, clamamos o perdão de Deus, Deus já nos perdoou e Deus está te esperando, como o filho pródigo que voltou à casa do pai e o pai estava esperando o seu filho na porta, recepcionando, fez uma festa. É isso quando acontece, quando nós pecamos. Por mais que nós caiamos 100 vezes, as 100 vezes Jesus vai estar te esperando na porta para te dar um abraço e para fazer uma festa que você voltou. Deus fala que Ele se sente mais feliz, que Ele se sente mais lisonjeado de um filho que peca e volta, do que uma pessoa que caminha dentro da igreja na santidade, uma pessoa que não peca. E é por isso que nós temos que aprender a clamar a misericórdia de Deus, clamar o perdão de Deus e todas as vezes voltar a Jesus, não se permitir ficar no erro, voltar sempre, confessar sempre, buscar a Deus sempre. O maior ato de misericórdia de Deus está na confissão. Ali é o próprio Cristo, é o sacerdote ungido, preparado. Deus encarna no sacerdote e dá a remissão de todos os seus pecados. Por isso nós devemos também buscar mais as nossas confissões, porque é ali que a misericórdia de Deus cai abundantemente. E olha, como eu falava lá, Paulo, um dia que Paulo estava perseguindo os cristãos, ele ia para Damasco para pegar os cristãos, para matar os cristãos. Quando pensa que não, Deus apareceu para ele e falou: Paulo, por que tu me persegue? Paulo podia ter falado: você está doido? Eu nem estou perseguindo você, eu estou perseguindo aqueles caras lá que estão andando lá.
aquele que está em Cristo é uma nova pessoa. E se você é uma nova pessoa em Cristo, Cristo habita em ti. Então, se Paulo estava perseguindo os cristãos, ele estava perseguindo o próprio Cristo. Então, se nós estamos em comunhão com Deus, todos aqueles que nos perseguem, perseguem o próprio Cristo, perseguem o próprio Deus. E nesse instante que Paulo caiu, Deus deu as instruções para ele e ele seguiu, ele escutou a voz de Deus. E o nosso defeito está aqui muitas das vezes, nós não escutamos a voz de Deus. Sabe, isso acontece muito quando está no dia da missa, você está decidido a vir para a missa, você fala, não vou para a missa não. Deus já tocou no seu coração que você tem que ir à Santa Missa. Mas o inimigo, para te atentar, te pôs uma vontade de não ir à Santa Missa. E o que nós fazemos? Nós não escutamos a voz de Deus. Nós seguimos para o lado contrário. Mas Paulo escutou a voz de Deus. Paulo começou a seguir a Cristo. E ele se tornou um dos maiores profetas, um dos maiores apóstolos de Cristo, coluna da igreja junto com Pedro. Paulo era ungidíssimo de Deus. Aonde Paulo ia, que Paulo tomava banho, as pessoas se enxugavam com a toalha de Paulo e era curada. Quando Paulo falava, ei, você está curada, a pessoa era curada. Aonde Paulo passava, as pessoas eram curadas. Aonde Paulo passava, as pessoas buscavam a Cristo. As pessoas tinham vontade de seguir a Jesus Cristo somente olhando para Paulo, porque Paulo era uma pessoa ungida de Deus. Mas isso aconteceu por causa da misericórdia que Deus derramou sobre Paulo, e Paulo acreditou na misericórdia de Deus. E é por isso que nessa noite eu quero te dizer que para ganhar a misericórdia de Deus é preciso que você apenas creia. Creia que a misericórdia de Deus cairá sobre a sua vida. Creia que a misericórdia de Deus entrará na sua casa. Creia que Deus está te perdoando, independente do que você fez, independente aonde você andou, Deus já te perdoou. Só falta você se perdoar e voltar para Cristo. E nesta noite eu te convido a dar mais um passo na sua vida, aumentar 1% da sua fé, acreditando que a misericórdia de Deus cai sobre você todas as vezes que você peca, independente de quantas, independente de qual, Deus irá te perdoar, a misericórdia dele já te perdoou, você só precisa acreditar. Como eu disse, quando a gente peca é porque a nossa carne é fraca, é porque nós somos fracos e nós confiamos em nós mesmos. Nós deixamos por um instante de confiar em Deus e confiamos na nossa carne, por isso que nós pecamos. Mas todas as vezes que isso acontecer com você, lava o seu rosto, levanta a sua cabeça e volta para a batalha, porque Jesus já te perdoou, a misericórdia de Deus já está sobre você. É preciso que você volte. É preciso que você volte, é preciso que você volte, é preciso que você não se mantenha no fundo do poço, é preciso que você levante a cabeça, é preciso que você estende as mãos para cima do fundo do poço, pois Deus irá te resgatar. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer para vocês hoje? Você está entendendo que a misericórdia de Deus é maior do que tudo que você consegue imaginar? Que você pode parar aqui para pensar, vamos fazer assim. Por um instante, abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos. Agora você vai tentar imaginar o tamanho do amor de Deus por você e o tamanho da misericórdia dele sobre a sua vida. Vou te dar 10 segundos para você imaginar. É grande ou não é? Por mais que nós tentamos imaginar, a gente não consegue imaginar o tamanho. A gente não faz ideia
do tamanho da misericórdia de Deus por nós. Não conseguimos fazer ideia. É a mesma coisa que você pegar uma régua e tentar medir o mundo. Você vai conseguir medir um pedaço, mas existe uma imensa parte que jamais será medida. Esse é o tamanho da misericórdia de Deus por ti. Este é o tanto que Deus está disposto a te perdoar. Independente do que você fez, independente do que você vai fazer, Cristo sempre vai estar te esperando. Cristo sempre vai estar te esperando. Tanto é que ele aparece para Santa Faustina e manda Santa Faustina fazer um quadro, dizendo: Faustina, eu quero que você propague a minha misericórdia. Propague, Faustina, diz para os meus filhos que eu perdoo eles independente do que eles fizerem, que a minha misericórdia cai sobre eles de forma abundante. Quando furaram o lado de Jesus, caiu todo o sangue. Quando já não tinha mais sangue para cair, jogou a água. Sabe por quê? Porque Jesus está te dizendo que quando você achar que Ele não pode te perdoar, vai sair água para te purificar. Ainda tem água para te purificar. Então hoje, de forma simples, eu convido você a ficar em pé. E agora você vai acalmar o seu coração. Você vai ficar à vontade por um minuto, vou deixar você à vontade. Você vai meditar o que eu falei aqui hoje, vai meditar essa pregação. Fique à vontade e imagina tudo o que foi dito aqui hoje. Medita tudo o que foi dito.